Meus amados, agora nós chamamos a sua atenção para a leitura de um texto bíblico que vamos introduzir. É um comentário sobre a lição de número 13, a última desse trimestre, que traz o tema Quando Deus restaura o justo. Quando Deus restaura o justo. Vamos ler Jó 42, versículo 10, que diz: E o Senhor virou o cativeiro de Jó, quando orava pelos seus amigos. E o Senhor acrescentou a Jó outro tanto em dobro a tudo quanto dantes possuía. É Jó 42 e 10. Amados, a restauração do ser humano, ela acontece em razão do amor e da misericórdia de Deus, e não como consequência de um esforço pessoal, de piedade ou de atos de bondade do homem. É preciso que entendamos que a restauração do ser humano, em sua totalidade, só acontece em razão do amor e da misericórdia de Deus. Não há em nós nenhum ato de bondade, de piedade, que possa nos levar a ter essa força para buscar uma restauração completa. Mas em Deus há amor, em Deus há misericórdia, em Deus há bondade. Por isso, sempre devemos acreditar na restauração vinda da parte do Senhor. Chegamos ao encerramento de mais um trimestre. Louvemos a Deus por atravessarmos um ano tão difícil, um ano de pandemia, né? E eu incentivo os irmãos a não pedir nada, mas entrar o ano novo agradecendo. Primeiro, por estar com vida. Quantos que partiram e eu e você estamos vivos? Então vamos agradecer pelo dom da vida, vamos agradecer ao Senhor por nos manter de pé, vamos agradecer ao Senhor por nos permitir o ano inteiro fazer a sua obra, mesmo em meio às dificuldades, mas podemos dizer como Samuel, até aqui nos ajudou o Senhor. Glória a Deus. Na lição, Deus se manifesta a Jó. Deus fala com Jó. Jó reconhece seus erros, se arrepende, pede perdão porque falou que não devia e começa a orar pelos seus amigos. Jó tem virado por Deus seu cativeiro. De repente, diz a Bíblia que o Senhor virou o cativeiro de Jó. O Senhor acrescenta a Jó outro tanto em dobro do que dantes possuía. E nós vamos ver também que Jó permaneceu fiel a Deus, Satanás foi humilhado, foi derrotado, e o Senhor, pela sua graça e misericórdia, restaurou Jó completamente. Esse é o encerramento da nossa lição, mostrando que o Senhor, por sua graça, por seu amor, e por sua misericórdia, restaurou Jó completamente. Quando eu falo completamente, restaurou fisicamente, restaurou financeiramente, restaurou sua família, restaurou emocionalmente, psiquicamente e, acima de tudo, restaurou Jó espiritualmente. Nós vemos a humilhação de Jó. Jó foi humilhado. Os capítulos 38, 39 e 40 revelam Deus em sua onisciência, em sua onipotência, em sua onipresença e também sua sapiência em preservá-la. Com isso, Jó reconheceu sua incapacidade de compreender a dinâmica da criação, reconheceu suas reclamações não tinham razão, já que Deus esteve sempre presente com ele e cuidando dele. Jó percebeu que não tinha como fazer e cuidar de tudo como Deus faz, como Deus fez, e ainda que nem mesmo podia dominar o que Deus estava preparado para fazer. Então, nesse reconhecimento de Jó, está a sua humilhação. Jó, humilhado, reconhece Deus presente em sua vida. É o capítulo 37, 38 e 39. Jó reconhecendo que era pequeno e que Deus é grande. Que sabia, mas que sua sabedoria era limitada e o saber de Deus ilimitado.
E aí vem a reverência e a submissão de Jó. Jó reconhece o poderio de Deus. No capítulo 42, verso 2, ele diz: agora bem sei eu, Senhor, que tudo podes. Então Jó agora reconhece a soberania de Deus, Jó agora reconhece a onipotência de Deus, Jó reconhece que nada é impossível para Deus. Faz nos lembrar aquele versículo de Gênesis 18, 14, haveria coisa alguma difícil ao Senhor? Porque para Deus nada é impossível, diz Lucas 1,37. Deus afirmou que Jó não tinha conhecimento sobre ele. Jó apenas tinha uma visão parcial do poder de Deus. Disse a palavra: quem é aquele, dizes tu, que sem conhecimento encobre o conselho? Jó reconhece que falou o que não entendia. Ele diz no capítulo 42, 3, por isso falei do que não entendia. Então Jó reconhece sua limitação. Jó está repetindo o que Deus lhe havia falado no capítulo 38. Jó reconhece não haver injustiça alguma nas ações de Deus. Jó admite que agiu com presunção, pois não conhecia os sábios propósitos divinos. São pontos de partida, são princípios para que a restauração venha sobre nós. Reconhecer nossa limitação. Reconhecer que o homem é um ser frágil. Reconhecer que a sabedoria pertence a Deus. Reconhecer que os seus planos, os seus propósitos, os seus caminhos são inescrutáveis. Só Deus sabe o que está fazendo. O homem não sabe. Jesus disse: o que eu faço contigo hoje não sabes, entenderás depois. Então isso é um princípio para a restauração. Reconhecer os caminhos do Senhor, reconhecer a sabedoria do Senhor, reconhecer a grandeza do Senhor, reconhecer a sapiência do Senhor, a onipotência do Senhor. E aí você já está dando o primeiro passo para a restauração. É isso que nós aprendemos com Jó. Jó tem uma experiência viva com Deus. Deus aparece a Jó e fala com ele. Um encontro pessoal com Deus, meu querido, pode mudar completamente a minha, a sua, as nossas vidas. Veja o caso de Paulo. Paulo era um homem religioso, mas tinha muitos preconceitos em seu coração, até que teve aquele encontro com o Senhor. E aí ele cai por terra. Quem és, Senhor? E disse Jesus: eu sou Jesus, a quem tu persegues. Duro é para ti recalcitrar contra os aguilhões. E ele, tremendo e atônito, disse: Senhor, que queres que eu faça? E o Senhor disse: levanta-te, entra na cidade, e lá te será dito o que convém fazer. Ninguém é o mesmo depois de ter um encontro com o Senhor. Ninguém permanece da mesma maneira depois do Senhor se revelar para ele. Foi o que aconteceu com Jó, foi o que aconteceu com Paulo, com Saulo. Né? Jó agora passa a ter uma posição de total submissão a Deus. Olha que ele consegue agora perdoar seus amigos, reconhece Deus como santo, como justo, como poderoso. Jó agora se dirige a Deus como falando diretamente a Deus, na presença de Deus, e não falando apenas sobre Deus. Com o ouvir dos meus ouvidos, eu ouvia falar, mas agora os meus olhos te veem, diz Jó 42, 3. É diferente quando a pessoa fala apenas sobre Deus, daquele que teve um encontro com Deus. Jó agora é íntimo de Deus, passa por uma mudança radical. Nada como experiência pessoal com Deus, querido. Tudo pode mudar na vida de uma pessoa. A adoração é intimidade, é diálogo. Falamos e escutamos Deus falar conosco. Isso acontece com Jó. E aí nós vemos a intercessão de Jó. Deus se ira com heresias, mas Deus atenta para o humilde. Deus atenta para o que ora com um coração sincero. Deus fala com Elifaz, o temanita: a minha ira se acendeu contra ti e contra teus 2 amigos, porque não disseste de mim o que era reto, como meu servo Jó. Está lá 42, 7. Vemos que Deus não se irou com Eliú. Talvez devido à sua pouca idade, também porque ele não falou coisas erradas sobre Deus, somente sobre Jó. Mas veja, os amigos de Jó
associar o seu sofrimento a algum pecado cometido por ele. Se Jó tivesse pecado, Deus não teria restaurado Jó da maneira que restaurou, a menos que ele reconhecesse o seu pecado. Mas Jó era um homem justo, Jó era um homem reto, Jó era um homem temente a Deus. No sofrimento do Jó, nós vamos aprender que o justo sempre sofre com um propósito divino, que não se pode impedir de ser realizado. Deus tem um plano, Deus tem um propósito, e muitas vezes permite o justo passar por determinadas provações. Então, amado, nessa introspecção, Jó elimina todo e qualquer sentimento de autossuficiência e prova de que o homem pode ser provado por Deus, mesmo sendo justo, mesmo sendo íntegro, mesmo sendo temente a Deus. Deus então faz Jó passar por um cativeiro, mas depois o mesmo Deus vira o cativeiro de Jó quando ele orava pelos seus amigos. Deus encerrou a segunda série de perguntas a Jó, né? As inquirições, glória a Deus. E aí Deus mostra que ele não queria apenas que Jó se calasse, mas que reconhecesse que Deus tinha o direito de prová-lo e de que o homem não pode contender com Deus quando submetido a provas, pois Deus tem propósitos favoráveis e bons para aqueles que o servem. Era isso que Deus queria que Jó compreendesse. Jó, então, após tudo isso, reconhece que Deus é soberano, que Deus é grande, que Deus tem planos, que seus planos são tremendos, são planos maravilhosos. O verdadeiro servo de Deus age como Jó. Ou seja, ele reconhece que tratar dos desígnios divinos, tratar dos projetos de Deus, tentar prescrutar as razões de Deus, estar agindo ou ter agido desta ou daquela maneira, é falar do que não se pode entender. E é, em última instância, ocupar indevidamente a posição que só cabe ao Senhor. Aprendamos com Jó a não inquirir diante de Deus, a não questionar Deus. Deus sabe o que faz. Eu lembro do pastor José Antônio dos Santos, nosso saudoso pastor presidente. Ele dizia muitas vezes: Deus sabe o que faz, Deus não erra. Nos momentos mais difíceis da vida, eu vi ele dizer: Deus sabe o que faz, Deus não erra. Guarde essa palavra de Deus no seu coração, essa oportunidade. Deus não erra, Deus sabe o que faz. Nunca fique inquirindo Deus, nunca fique tentando Deus, nunca queira entender as razões de Deus agir em sua vida. Pelo contrário, entenda que Deus só faz o melhor por aqueles que o amam. Como seria interessante que muitos de nós agíssemos com esta mesma consciência que Jó adquiriu e de forma maravilhosa passássemos por um estágio como Jó passou, para compreender que Deus é grande, que Deus é poderoso, que Deus é glorioso, e do outro lado, então, pudéssemos dizer: bem sei que tudo podes, e nenhum dos teus planos podem ser impedidos. Então, amados, isso é glorioso, que possamos nos pôr no lugar de servos, e que reconheçamos sempre que não podemos de forma alguma falar do que jamais podemos entender. Se você não está entendendo o que Deus está fazendo na sua vida, se você não entende o trabalhar de Deus no seu caminho, então não questione, descanse em Deus, espere em Deus. O que faço contigo hoje, disse Jesus, não sabes, mas entenderás depois. Então o nosso não é questionar Deus, o nosso é aceitar a sua soberania. Esta é uma verdade que devemos sempre ter em mente na nossa vida espiritual. Aceitar o trabalhar de Deus, aceitar o agir de Deus, tudo que Deus permite, que saibamos dos seus planos, dos seus projetos em nossa vida, não é fruto de qualquer direito que tenhamos, mas é fruto de sua imensa misericórdia que Ele tem para conosco. Então, se o nosso conhecimento é limitado, se o nosso saber em relação aos planos de Deus
é quase nenhum. Temos que aceitar a sua soberana vontade. Queridos, Jó adquiriu uma intimidade muito grande com Deus. Jó aceitou o senhorio de Deus sobre a sua vida. Jó admitiu que é mais importante ao homem ser submisso a Deus. Porque quando o homem se submete a Deus, seus planos se realizam. Jó deixa bem claro que o homem, mesmo que o homem salvo e que tem intimidade com Deus, jamais pode deixar de ser homem, mantendo uma posição de submissão, de aprendizado e de humildade diante do Senhor. São lições que nós precisamos tirar para as nossas vidas. Por mais que o homem seja santo, por mais que o homem ore, mas sempre devemos ser submissos, sempre devemos aceitar a posição de Deus para nós, e é assim que o homem de Deus vai crescendo. Mesmo estando na dispensação da graça, onde temos livre acesso ao trono de Deus, nem por isso deixamos de ser servos de Deus. Jesus sempre fez questão de dizer aos seus discípulos que eles eram servos. E é assim, meus amados, que nós alcançamos as bênçãos de Deus. Que maravilhoso é ao homem quando este se dispõe a aprender do Senhor e não lhe dá ordens ou determinações. A teologia da prosperidade ensina a colocar Deus no canto da parede, mas o nosso Deus, ele é soberano, ele é grandioso. O homem jamais conseguirá colocar Deus no canto da parede. Ele é Senhor e nós somos apenas servos. Disse alguém que podemos conhecer a Deus de 3 formas. Como Criador, ele é Criador e nós criatura. Como Pai, ele é Pai e nós somos filhos. Como Senhor, ele é Senhor e nós somos seus servos. Então, amados, é importante conhecer a Deus na sua totalidade. E aí vem a restauração de Jó. Jó é restaurado. Glória a Deus. Jó é restaurado moral e espiritualmente. Jó mudou completamente. Reconheceu seu erro. Ele disse, por isso falei do que não entendia, coisas que para mim eram maravilhosas e que eu não compreendia. Então Jó se vê pecador e se arrepende por palavras que falou muitas vezes que não devia ter falado. Jó antes só sabia o que tinha ouvido a respeito de Deus, mas agora ele teve a sua experiência com Deus. Que maravilha, né? Não há uma teologia da retribuição no livro de Jó, não há. Onde o ímpio é sempre punido e o justo sempre é recompensado. Não existe isso à luz da Bíblia. A mensagem de Jó é exatamente oposta a esse princípio. A lição moral e espiritual do livro é que Deus abençoa os homens porque ama. E não porque estão envolvidos numa troca de favores em que prevalece uma barganha espiritual. Não. Tudo que alcançamos, tudo que adquirimos é bondade e misericórdia do Senhor. Houve uma restauração física em Jó, ou seja, a sua saúde. A integridade física e a saúde do homem é algo que, com Deus, só Ele pode entender. E eu quero lhe dizer nessa oportunidade, Deus se preocupa com a saúde do homem. Deus permitiu Jó passar por aquela enfermidade? Permitiu, mas foi para que o seu nome fosse glorificado. Se você está enfermo, saiba que Deus se preocupa com a saúde do homem. Ele restaurou a saúde física de Jó. Com efeito, o nosso corpo ele é templo do Espírito Santo, meu amado. E a saúde é algo bem caro aos homens. Tanto que Deus manifesta seu poder aos homens, comumente através de curas. Isso está em toda a Bíblia, isso está em nossa experiência diária. Jó foi curado de sua chaga. Glória a Deus. Então, começou agora uma mudança radical na vida de Jó. Restauração moral, restauração física, restauração social. O homem não pode viver só. Disse Deus lá, Gênesis 2,18, não é bom que o homem esteja só. Curado de sua doença, não havia mais obstáculo para o pleno restabelecimento da vida de Jó. E agora Jó volta à vida normal com a sua mulher, com a sua companheira, não é? Jó agora foi gerar novos filhos. Olha que coisa linda, a palavra de Deus mostra Jó sendo restaurado. Jó é visitado agora pelos seus parentes, não é? Recebe presentes.
No Oriente, a realização de festa ou a visita de alguém sempre resulta em um banquete, sempre resulta em presentes. E Jó é restaurado socialmente, fisicamente. Jó é restaurado psicologicamente. Ao comparecerem àquela festa, os parentes de Jó vieram trazer solidariedade a Jó, fazer Jó ter um alento na sua alma, receber um apoio, né, emocional. Que coisa importante quando se visita alguém e se dá este apoio emocional. Que coisa linda, meus amados irmãos. Então Jó é restaurado também psicologicamente. Jó, se estava espiritualmente fortalecido, ele agora se torna fortalecido emocionalmente. E Deus vai restaurando a Jó, restaura Jó financeiramente. Observamos que os teólogos da prosperidade colocam em primeiro lugar na ordem das suas preocupações algo trazido de volta por Deus a Jó em ordem material. Mas é importante ver que essa restauração de Jó, ela foi paulatinamente. Primeiro Deus restaurou a Jó moralmente. Deus restaurou a Jó fisicamente. Deus restaurou a Jó psicologicamente. E agora restaura também financeiramente, porque a restauração de Deus ela é completa na vida do homem. O texto bíblico diz que o patriarca recebeu uma peça de dinheiro e um pendente de ouro, Jó 42:11, e que por bênção de Deus teve o dobro de tudo quanto dantes possuía. Então Deus restaura. Deus é capaz de restaurar o homem completamente. Com essa restauração, que muito provavelmente envolveu até um milagre para que a mulher de Jó pudesse voltar a ter filhos, o Senhor mostra para todos os seus servos em todos os tempos que o adversário não tem poder para nos destruir totalmente. Ele recebe a permissão para nos provar, para nos tentar até certo ponto. Daqui a pouco Deus dá um ponto final e começa a restaurar a nossa vida de forma gloriosa. A restauração de Jó foi completa. Isto serve de alento em momento tão difícil pelo qual passa a instituição da família, da igreja, dos dias atuais. Vamos crer que Deus é o mesmo Deus. O Deus que restaurou Jó na sua família. O Deus que restaurou Jó emocionalmente. O Deus que restaurou Jó financeiramente. Ele pode te restaurar. Ele pode voltar tudo que você perdeu. E quem sabe, neste final de ano, nesse início de novo ano, Deus está preparando uma grande surpresa para a sua vida. Continue nos pés do Senhor, orando, buscando a face do Senhor, vivendo para Deus, reconhecendo a soberania de Deus, a santidade de Deus, o poderio de Deus, os planos de Deus na sua vida. E de repente, Ele pode chegar com uma mudança radical na sua vida. Amados, esta palavra de Deus nos faz entender que nós precisamos aprender com Jó a ter paciência, a ter sinceridade, a ter dignidade, a ter integridade, a ter temor a Deus, a ter fidelidade, a se desviar do mal, mas acima de tudo, a reconhecer os propósitos de Deus na nossa vida. Isto é por demais importante, que possamos observar, né, que Jó não teve apenas uma vida longa, mas uma vida de qualidade, porque ele foi humilde, ele reconheceu a soberania de Deus, ele reconheceu a grandeza de Deus, ele se humilhou, ele se arrependeu, ele buscou a ajuda de Deus. Isso são princípios para as nossas vidas. Você quer ter uma vida de qualidade? A Bíblia diz que Jó morreu velho e farto de dias. Jó 42:17. Essa expressão não quer dizer apenas que Jó teve uma vida longa. Não, mas Jó teve uma vida de qualidade. Por quê? Porque ele se humilhou na presença de Deus. Porque ele reconheceu a soberania de Deus. Ele aceitou os planos de Deus para a sua vida. Ele aprendeu a perdoar os seus amigos. Aqueles que não entenderam também o que estava acontecendo com a sua vida. Jó perdoou, Jó orou por eles. E agora o Senhor restaura Jó completamente. Meus queridos, Deus quer nos dar uma vida feliz, uma vida que vale a pena ser vivida.
reconheçamos os seus planos, reconheçamos os seus projetos. É corriqueiro no meio do povo de Deus vermos nos esquipes, semblante de servos fiéis que, apesar até da pobreza material, demonstram paz, satisfação, ou seja, revelam terem vivido uma vida de qualidade, uma vida de comunhão com Deus. É este o final feliz que Deus reserva a cada um dos seus servos. Que vivamos uma vida de paz, que vivamos uma vida de felicidade, que vivamos uma vida de paciência, que vivamos uma vida de sinceridade, que aceitemos os planos de Deus para nossas vidas e assim nós vamos superando os desafios. Os planos de Deus vão se cumprindo na nossa vida. A estresse vai diminuindo, os problemas emocionais, psicológicos vão sendo superados. Você vai recebendo novas revelações de Deus. Você vai tendo mais intimidade com Deus. E Deus também vai se revelando mais para você. Aos poucos você vai amadurecendo na sua vida espiritual. E Deus vai sendo glorificado na sua vida. Que essa palavra caia no seu coração como uma boa semente. Que você possa refletir a respeito dos planos e propósitos de Deus. Que talvez você esteja enfrentando problemas, situações difíceis, não está entendendo. E Deus está trabalhando, preparando um fim melhor para a sua vida. Que Deus te abençoe e te guarde em nome do Senhor Jesus.